Olá, queridas mulheres que brilham, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais uma série de vídeos, agora para o nosso canal da Igreja no Gama, com a nova série do nosso serviço das irmãs da Igreja no Gama, agora com este livro, Uma Mulher Corajosa em Construção. Aqui, nesse livro, são grandes mensagens maravilhosas, crônicas, que vai nos ensinar como, Deus está construindo em nós uma mulher corajosa. Não tema, irmãs, não tema os desafios, as dificuldades que lhe vêm, porque Deus está trabalhando, construindo essa mulher em nós. Por isso, não podemos temer, devemos apenas permitir o trabalhar de Deus em nós. E essas mensagens vão nos ajudar muito, nessa série de lições. Hoje, o que eu tenho para vocês, o que eu desfrutei, é a mensagem número 4 do livro, que ele fala assim, por onde passar, deixe o seu aroma. Nesse livro, logo lá na introdução, ele nos fala que toda mulher, ela tem uma bolsa, mulher gosta muito de bolsa, e nessa bolsa sempre ela carrega algo, muitos utensílios, coisas, para que ela venha usar depois por uma necessidade. E entre esses objetos também podemos encontrar um perfume. Toda mulher gosta de perfume, gosta de ser cheirosa, de se sentir cheirosa. Então, sempre é possível que na bolsa de uma mulher encontre um perfume. E essa mensagem nos fala exatamente isso. Fala assim, por onde passar, deixe o seu aroma. E o interessante nessa palavra, por que é aroma e não é perfume? Porque o aroma, ele é um cheiro de vida. Um perfume, ele pode ter várias fragrâncias, mas quando diz aroma, é porque ele inala vida. O perfume, que significa vida, por isso a Bíblia chama de aroma. Vou ler aqui para vocês, onde o Senhor nos fala aqui em 2 Coríntios 2, do 14 ao 16, fala assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Aqui, por isso que eu disse aroma, entendeu? Aqui fala assim que graças a Deus nós somos em Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo, em Deus. Aqui fala assim, graças, porém, a Deus que Ele nos conduz. Então, esse cheiro, esse inalar, esse aroma, ele depende muito da nossa posição, da nossa atitude, de como nós estamos, das nossas escolhas, para nós poder conduzir em triunfo. Se nós estamos em triunfo por meio de Deus, nós inalamos o bom perfume de Cristo. E assim, quando Ele inala e recebemos para dentro de nós, podemos exalar, podemos transmitir o bom perfume de Cristo. No 15 fala assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Ou seja, você, da maneira que você está, você vai transmitir esse perfume. Se você está em Cristo, andando como nova criatura, desfrutando da presença do Senhor, você vai exalar esse bom perfume. Mas se você estiver, assim, do contrário, em obediência, rebelde, fora da presença, sem desfrute, sem alegria, sem buscar, logo você vai também transmitir aroma de morte para a morte. Então, do jeito que nós estamos, nós podemos influenciar as pessoas, quer seja para a vida, quer seja para a morte. Aqui, quando ele fala assim, para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida. Mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos exalar o quê? Um aroma, cheiro de vida, para que as pessoas ganhem vida. Você já percebeu que quando você tem um perfume, se você abraça uma pessoa, aquela pessoa pega também o seu cheiro, ela também recebe aquele perfume. É muito bom estar perto de uma pessoa com um bom perfume, isso é agradável. Então o perfume, ele quer dizer intimidade, ele quer dizer a proximidade. Então, quando fala, nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, em comunhão íntima,
com a proximidade, estamos bem perto, abraçadas mesmo com o Senhor nosso Deus, nós exalamos esse bom perfume de Cristo. Por onde quer que passamos, Ele fica em nós, porque nós de tanto estarmos abraçados com Ele, bem próximo do Senhor, nós recebemos esse perfume, e logo as pessoas vão sentir esse aroma de vida, cheiro de vida, irmãos, não de morte, né? Então, que o Senhor possa, através de nós, ser exalado o bom perfume de Cristo, transmitir vida, transmitir conhecimento às pessoas, transmitir aquilo que nós estamos recebendo. Eu quero ler para vocês aqui na Bíblia, nos fala disso, no livro de Marcos, também tem nos outros evangelhos, mas eu vou ler no livro de Marcos. Ele diz assim, ó, Jesus é ungido em Betânia. Está em Marcos 14, do 3 em diante. Fala assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com riquíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se eles entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam com ela. Mas Jesus disse: deixa, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque aos pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será pregado, contado o que ela fez, para a memória sua. Irmãos, irmãs queridas, é muito interessante esse texto que nos fala de uma mulher, Maria. Jesus estava na casa de Simão, né? E aqui ele fala assim que o costume deles naquela época, quando chegava assim, um visitante, alguém, eles lavavam os pés. Mas Simão, ele não lavou os pés do Senhor. Então o Senhor estava com os pés, né, empoeirados, né, da rua. Mas Maria, ela chegou e ela ungiu. Ela pegou o seu vaso de alabastro, que era preciosíssimo, e ela quebrou e ungiu os pés e a cabeça do Senhor Jesus. Ou seja, quando ele fala assim, um vaso de alabastro, né, no conhecimento nos diz que é um vaso de gargalo bem fino, e ele era selado em cima. Então, logo para tirar o perfume, era preciso quebrar. Então, Maria, ela quebrou o gargalo, ela quebrou esse vaso e ungiu o Senhor Jesus a cabeça e ungiu os seus pés. E quando eles viram aquilo, né, como ele era de nardo puro, ele tinha um valor precioso, ele era muito caro. Aqui quando fala assim, em outra passagem nos diz que era como se fosse um salário de um ano, um salário bom de um ano. Então era um preço considerável. Então os discípulos falaram assim, para que esse desperdício? Por que fez isso? Poderia ser vendido e dado aos pobres. Eles, o quê? Constrangeram aquela mulher, né? Eles exortaram, eles chamaram a atenção dela, reclamaram dela, né? Mas o Senhor Jesus falou assim, por que a molestais? Por que vocês estão indignados? Ela fez para comigo uma boa ação. E porque eles tinham dito, poderia ser vendido e dado aos pobres. E ela falou, não, ela fez boa ação para comigo, porque os pobres sempre vocês vão ter, mas a mim nem sempre. Então, irmãs, ela, tudo que tinha, aquilo para ela era o que ela tinha de mais precioso, ela quebrou e ela ungiu o Senhor. Então, esse vaso, ele indica o que é a nossa pessoa. Para nós poder servir o Senhor de maneira adequada, nós precisamos ser aqueles irmãs que permitam ser quebrada. Precisamos quebrar o nosso eu, o nosso ego, quebrar o nosso vaso, para que possamos assim derramar o que há de melhor, o que você tem de melhor, derrama aos pés do Senhor, unja o Senhor, com seu serviço, com seu tempo, com o que você tem de melhor, com o que você tem de mais precioso, derrame, dê ao Senhor. Quando eles falaram assim, para que esse desperdício? Irmãs, quando você considera algo que é um desperdício, você quer dizer assim, aquilo não valia a pena. Se você ouvir de alguém, para que você ora tanto? Por que você serve tanto? Para quê? Por que você oferta?
Em outras palavras, você está ouvindo assim: para que isso? Não vale a pena. Não vale a pena ofertar, não vale a pena servir tanto, não vale a pena gastar tanto tempo em oração, ir para tantas reuniões. Quer dizer que o Senhor não merece isso? Muitos momentos nós ouvimos isso, e essa mulher ouviu dos próprios discípulos. Então, irmãos, é possível ouvirmos de discípulos, de pessoas que estão bem próximas, e de dentro de nós mesmos isso. Para que esse desperdício? Por que você tem que buscar tanto? Né? O seu tempo é tão precioso, você está cansado, trabalhou o dia inteiro, ainda vai para a reunião, ainda vai servir, ainda vai ofertar, ainda vai ouvir mensagem. Isso o inimigo está querendo dizer, é um desperdício. Mas nunca, nunca o nosso serviço, o nosso tempo a Deus nunca é um desperdício. Pelo contrário, é um prazer, é uma graça muito grande estar aos pés do Senhor, né? Para ouvir o elogio que vem do Senhor, como ela ouviu. Ela disse: ela fez boa ação para comigo, ela me ungiu para o meu sepultamento. Então, é melhor ouvir, irmãs, um elogio da parte do Senhor, do que uma crítica das pessoas. Não vamos dar ouvido às críticas, né, do inimigo, mas vamos atentar a isso. Senhor, eu quero derramar tudo que eu tenho de mais valor, eu quero derramar aos teus pés, eu quero ungir o Senhor. Isso ela fez. E eu achei muito interessante, no final, ele falou assim, ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória sua. Não é para a memória dele, do Senhor Jesus, dela. Seria contado. Então, ou seja, o Senhor viu, o Senhor a elogiou e será contado, o Senhor registrou. O Senhor nunca vai se dar por esquecido daquilo que você fez, do quanto você se deu, do quanto você se derramou, do tempo que você teve em oração, do tempo que você serviu. O Senhor nunca vai esquecer. Isso vai servir para a memória sua. O Senhor vai se lembrar de você, do seu labor, do seu serviço e do seu serviço a Deus. Irmãs, nunca se esqueça disso. Todo o nosso serviço vai ser louvado, vai ser engrandecido pelo Senhor, será contado. O Senhor não vai ser esquecido do nosso labor e da nossa dedicação ao Senhor. Amém? Irmãs, continue acompanhando, viu? Se você não é inscrita, se inscreva no nosso canal para você continuar recebendo mensagens como essa, que vai edificar muito a sua vida.